Bom, de novo com vocês, voltando agora para um passo a mais no nosso caminho. Nós vimos, bem recentemente, com todas aquelas publicações diárias, cada um dos arcanos, um por um. E como eu coloquei para vocês na época, isso foi ideia do Stefano. O Stefano, nosso companheiro aqui do grupo, e que estuda o tarô de Marseille. E fala sobre ele. E ele teve mais uma ideia que eu achei que foi muito interessante, como uma forma de nós passarmos à prática, já que vimos os arcanos maiores, um por um, e colocamos aqui a possibilidade de quem quisesse se aprofundar, ler, pelo menos as colocações feitas de uma forma bem detalhada pelo livro, um resumo do livro do tarô mitológico sobre cada um deles. E nós colocamos algumas coisas também sugestivas que tivessem alguma relação, pelo menos sob o nosso ponto de vista, com o arcano maior. Então nós chegamos ao momento de começar a fixar o sentido dos arcanos, mas não só o sentido dos arcanos individualmente, porque é claro que você pode tirar, por exemplo, a carta do dia, ou ter alguém fazendo, você lendo para alguém, essa pessoa tirar uma carta só e você fazer a leitura. Mas o que mais acontece é você ter um maior número de cartas para que você possa interpretar. E nesse caso, existem diferentes formatos, podem ser o princípio de uma carta só, pode dar a ideia de um sim ou não, que eu acho muito difícil isso no tarô, mas a carta do dia, ou a carta do momento, mas podem ter duas cartas também. Você pode estabelecer um critério, claro que antes de serem retiradas as cartas, esse critério tem que ficar claro para você. Você pode colocar o antes e o depois, então aí a pessoa tira a primeira carta, mas dentro de você já sabe que é o antes, e a pessoa também, depois o depois. É importante esse formato, né? Não que seja necessário que quem esteja consultando você saiba, mas pelo menos você tenha maior clareza. É bom explicar qual é o sentido desse arranjo de cartas, que seriam os desenhos de leitura que você tem, existem vários. O que a gente mais adota é a cruz celta, mas a gente não fica apenas com esse, existem vários outros. E você pode estabelecer um critério. Você pode ter 3 cartas, normalmente é passado, presente e futuro, mas essas 3 cartas podem estar em aberto, e depois você acrescentar alguma. É claro que sempre tem o antecedente e o que vem posteriormente. Então você pode entender na linha do tempo, mas não há uma obrigatoriedade. Eu gosto muito de, quando é uma pergunta aberta, de começar com 3, para depois eu ir acrescentando, se necessário, se for assim o que se sente pela leitura das cartas, como caminhar. É mais normal se ter o baralho inteiro, os arcanos maiores e os menores, mas nós estamos aqui nos preocupando com uma fixação dos arcanos maiores. Então, nesse sentido, é importante que a gente passe à prática, porque conhecer o tarô só se faz através da prática. É através da prática que você vai realmente sentir o significado e o alcance das cartas como um instrumento de autoconhecimento, que se faz através da consulta, mas não da consulta não só de quem está lendo, mas de quem está perguntando para você. É importante entender que quando você lê a carta para alguém, você está lendo a si próprio, porque é nas decisões que você toma, é nas visões, nos vislumbres intuitivos que possam surgir, é como você privilegia naquele instante as possibilidades de visão ou de interpretação, qual delas é que prevalece. Isso também está dizendo de você no momento. É uma forma de ler a si próprio. E fica interessante que é uma leitura dupla. É a leitura de quem está lendo, no caso seria, por exemplo, o tarólogo, né, vamos chamar assim, ou estudioso do tarô, que eu prefiro que se chame assim, e aquele que está pedindo para você ler a carta para ele, o consulente, aquele que te consulta. Então, os dois têm acesso, através desse processo, a possibilidade de esmiuçarem dimensões de si mesmo que não estão tão claras, que possam estar ainda confusas, né?
embora você não tenha nada a ver com a pergunta que a pessoa esteja fazendo, e no meu caso eu escolho não saber dessa pergunta ou do que está, não sei de nada do que está acontecendo na vida da pessoa, se não for através da pergunta, de uma pergunta, às vezes acontece assim, e você vai fazer uma leitura só para o momento da pessoa. Então, mas você nas suas escolhas também se enxerga, né? Naquilo, como você pesa as cartas e como você associa as diferenças entre uma e outra, também conta muito. Eu tenho um companheirinho aqui, um cachorrinho que está querendo entrar na dança. Bom, então, isso posto, nós vamos passar por um outro momento aqui no nosso grupo. Qual é esse momento? É o momento da prática e estudo. Estudo e prática. No tarô não dá para fazer uma coisa separada da outra. Você tem o conhecimento das cartas, mas na verdade não é só saber o que cada carta significa, é como que você vai interpretá-las e como que você vai, em cada momento, associá-las ao instante da vida da pessoa ou de quem esteja consultando, ou a pergunta que ela esteja fazendo, ou como você vai, o que é ainda mais difícil, como ir além das cartas em si quando você faz a ligação entre elas, né? Porque na medida que você tenha 3 cartas, você acaba tendo que fazer uma relação entre elas, como se fosse uma historinha do que aquilo está acontecendo, e aí você fica sem chão, não tem um manual que te diga é isto ou aquilo, é mais ou menos algo que surge através da sua mente intuitiva. E a mente intuitiva, ela nos deixa, principalmente nós, numa cultura tão lógico-racional, nós ficamos um pouco inseguros, aliás, não pouco, muito, e perdidos. É só através da prática que a gente consegue, de fato, se sentir um pouco mais à vontade com esse trabalho. E senão, ao primeiro momento, quando você olha para as cartas, isso acontece muito com as pessoas que estão estudando o tarô comigo, elas falam, nossa, eu não sei o que eu vou falar. E depois, com calma, as ideias vão surgindo, você vai concatenando as ideias e você vai estabelecendo relações por esses lampejos intuitivos que vão surgindo à medida que você vai ficando mais calmo. Então é interessante fazer esse trabalho. E como o Stefano teve a ideia da gente fazer esse primeiro caminho com as cartas dos arcanos maiores, através de associações que a gente pudesse fazer com música, e deu muito certo, então ele próprio sugeriu que nós passássemos a um trabalho mais aberto, mais dirigido de leitura das cartas, prática de leitura das cartas, seguindo um pouquinho, como que uma adaptação ao que o Jodorowsky, que é um grande tarólogo, e que utiliza o tarô de Marseille, ele tem uma visão específica sobre a interpretação das cartas do tarô de Marseille, que é o tarô que o Stefano estuda. Então, nós decidimos conjuntamente, ele e eu, começar a fazer um trabalho nesse sentido. O Stefano vai publicar nesta semana alguns vídeos do Jodorowsky para vocês terem uma ideia, não que a gente vai fazer exatamente o mesmo trabalho, mas para ter uma ideia do que nós pretendemos fazer aqui, envolvendo vocês, com a sua participação, seu questionamento, tirando dúvidas. Inclusive eu queria dizer, quem queira alguma explicação, algum aprofundamento em qualquer um dos arcanos maiores ou em qualquer nível que tire alguma dúvida, entre, não tenho nenhum problema em deixar num comentário, até numa mensagem para cada um de nós aqui, que vai ser um prazer. Afinal, a gente está aqui com o grupo para isso mesmo, estamos aqui para nós nos trabalharmos e nos ajudarmos mutuamente, nos aproximarmos do tarô em vários sentidos, cada um com o seu objetivo, né? Então eu vou avisando isso a vocês, e eu até passo aqui no meu PowerPoint, que é o que eu coloco aqui, vou tirar isso aqui um pouquinho, né? Pôr um pouco para cá. A leitura das cartas, é o que eu estava falando para vocês, a leitura das cartas e o aprendizado pela prática. Então nós vamos ter essa postagem do Stefano de um vídeo. O Jodorowsky é espanhol, o vídeo é em espanhol, mas acredito
que vocês entendam perfeitamente e vão, de certa forma, sentir as possibilidades. O Jodorowsky tem uma linha muito específica, ele acrescenta outros elementos por sua formação, seu estudo aprofundado de simbologia, numerologia e outras ciências, vamos dizer assim, ligadas ao ocultismo e à magia. Ele tem um preparo bem amplo e dá para se perceber que ele usa desses aportes nas suas leituras de modo geral. Mas nós vamos nos ater ao tarô dentro das nossas perspectivas. Eu, muito mais a partir da linha do tarô mitológico, com um toque da visão da Sally Nichols, que seria com os arquétipos de Jung, e o Stefano com a linha do tarô de Marseille. Eu espero que vocês participem, que vocês interajam, tá? No sentido de vocês testarem alguma coisa, procurarem fazer, nos dando algum feedback, perguntando também, e que vocês deem sugestões ou coloquem dúvidas. Nesse sentido, eu acho que isso seria importante para que a gente possa dinamizar ainda mais o diálogo que a gente busca estabelecer com cada um de vocês aqui no grupo. Um abraço e até o próximo encontro.